Bom, eu estou aqui no CIEC, no Centro de Pós-Graduação em Odontologia, ao lado do Dr. Oswaldo Serra, que é implantodontista, para falar com ele sobre o implante. Existem muitos mitos e verdades, e hoje a gente vai tentar esclarecer um pouquinho essa situação aqui em relação aos implantes. Tudo bem, doutor Oswaldo? Tudo bem, prazer estar falando com vocês, com os amigos aí que nos assistem. Prazer nosso recebê-lo aqui no programa para esclarecer um assunto tão importante. Existem muitos mitos e verdades ainda a respeito do implante, mas as pessoas ainda têm muito medo de fazer o implante. Agora, o porquê disso tudo? Normal, né? Todo mundo tem aquele medo, né, do dentista, né? Aquela história lá que o avô contava, que o pai contava, que sofreu muito na cadeira, né, do dentista. Mas hoje em dia a grande verdade é que a odontologia mudou bastante e mudou para melhor, né? Hoje a gente tem tratamentos completamente diferentes do que se tinha há 20, 30 anos atrás, por exemplo. O avanço da odontologia é muito notável nos últimos anos. Por exemplo, um questionamento que muita gente costuma fazer em relação aos implantes. Aquela pessoa, porque o Brasil é um país considerado o país dos desdentados, né? Até um termo assim meio ofensivo de se falar, mas existe uma realidade. Então muitas pessoas às vezes precisam fazer 4 ou 5 implantes. É possível fazer isso de uma vez só? Com certeza, né? Você pode fazer 4, 5, 6, 8 implantes, né? Você pode também extrair dentes e colocar os implantes imediatamente, né, após essa extração, essa exodontia. Né? Hoje em dia a técnica avançou demais, os implantes avançaram demais. Nós temos diversos implantes, superfície dos implantes também estão em alto nível, né? Hoje a gente tem sucesso de 99%, né, mostrado na literatura. Né? Coisas assim que nos deixam felizes, porque é um avanço tecnológico, é uma melhoria que a gente tem para poder estar oferecendo para o nosso paciente dentro do consultório. Esse avanço inclui aí a questão, inclusive, dos materiais que são utilizados? Com certeza. O avanço dos biomateriais, como eu falei, é notável. Né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente trabalhava com um tipo de implante, com um tipo de superfície. Hoje em dia, as superfícies são completamente diferentes. Então, é um avanço rápido e, como eu falei, muito notável. Qual é o tempo de recuperação? O tempo de recuperação vai depender do procedimento, né? Hoje em dia a gente tem também cirurgias guiadas, né, por auxílio de tecnologias, né, computadores, planejamentos tecnológicos, digitais. E essas cirurgias são rápidas, realmente são muito rápidas, né? Dispensam incisão, dispensam suturas, né? Então você simplesmente pega um guia cirúrgico feito com auxílio de computadores, de programas de computadores, e você consegue inserir o implante sem uma incisão. Só anestesia, perfura e coloca o implante. Então, a recuperação num caso desse é fantástica, né? Muito indicado para pacientes de terceira idade, né? Pacientes com problemas, né, de saúde, enfim, é um avanço recente que tem tomado a implantodontia. A recuperação do paciente, ela pode ser feita depois que é feito o procedimento do implante? Até quantos dias ele deve ficar em repouso e que tipo de repouso ele precisa ter? Normalmente a gente pede 3 dias de repouso absoluto, porque fisiologicamente falando, quando a gente tem uma injúria no tecido, né, seja em qualquer lugar do seu corpo, se você tem uma injúria, você tem 3 dias de inflamação. Então, primeiro, segundo, terceiro dia, você tem uma crescente nessa inflamação. Após isso, você tem uma decrescente agora. Então, nesse primeiro período de 3 dias, é recomendado que você fique quieto, fique em repouso, tomando a medicação, fazendo todas as recomendações, inclusive de alimentação também, para que você possa passar esse período sem ter uma grande inflamação. E aí, após isso, você só vai melhorar. Né? Em outros casos, que a gente tem, né, procedimentos mais invasivos, a gente recomenda um pouco mais de tempo, né? Até 5, 7 dias, de repente, a gente está passando para o paciente ficar em repouso. No caso, para quem precisa fazer o enxerto, né? Qual é a recomendação? Sobre os enxertos, né? Como eu falei, também avançamos muito nas técnicas. Hoje a gente tem biomateriais para ajudar a gente também nessas questões.
Mas depende muito. Tem enxertos que são bem mais simples e tem enxertos que realmente são bem mais invasivos, que aí eu classifico naquela, né, etapa que eu falei agora há pouco, né, que são aqueles casos que de repente até a gente leva para o hospital para realizar esses enxertos, né, porque são realmente enxertos que abrangem a maxila total, de repente, né, como exemplo. E aí sim, a gente invade mais ali o tecido, a gente precisa de um amparo maior e, consequentemente, o período de recuperação um pouquinho maior. Olha, e aqui no CIEC, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A gente está aqui, vocês estão vendo aqui atrás, né, toda uma estrutura montada. E aqui funciona de que maneira, doutor Oswaldo? Aquelas pessoas que querem fazer o implante, não têm muita condição financeira de pagar uma clínica particular. Como é que funciona? O que é que o CIEC pode proporcionar para esse paciente? Legal a tua pergunta, né? Ótimo, porque muita gente tem essa dúvida, né, sobre as escolas, né? Como é que funcionam as escolas? Então, nas escolas, a gente tem o atendimento também ao paciente, né? O aluno, o dentista que vem se pós-graduar com a gente, ele também tem uma carga horária na clínica. Então, ele vem para cá, ele opera, ele faz o procedimento, lógico, supervisionado por nós, professores, né? Então, aqui no CIEC você tem clínicas de endodontia, de implantodontia, de prótese. Então, você tem uma série de especialidades aqui sendo trabalhadas, né, dia e noite e dia aqui nessas clínicas, né? E o paciente que vem para cá, ele é informado que ele vai ser atendido por dentistas que estão se pós-graduando, certo? E aí me perguntam muito essa questão do valor. Realmente os valores são bem mais baixos, né? Porque são voltados para a manutenção da clínica, para a manutenção dos professores, né? Para a manutenção de toda essa estrutura que faz essa educação acontecer. Olha, isso é muito importante, principalmente dentro de uma sociedade que a gente sabe que é extremamente carente, né? Então tá aí a dica para você que está aí nos acompanhando, né? Caso você queira entrar em contato com o CIEC, o número já está aparecendo para você aí na tela. Você pode ligar, pegar mais informações, saber como você pode se cadastrar para fazer o tratamento aqui, tá bom? Bom, eu conversei aqui com o Dr. Oswaldo Serra, implantodontista, falando sobre a questão dos implantes. Dr. Oswaldo, muito obrigada então por esse bate-papo aqui conosco e quero já deixar o convite feito para a gente voltar e conversar sobre outros temas relacionados à saúde bucal. Com certeza. Eu que agradeço o espaço, fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho, ajudando na informação, tá certo? E já aceito o convite aí para qualquer hora dessa, a gente está de volta conversando. Eu que agradeço. Muito obrigada.